Ao longo da história, a maneira como as sociedades produzem e distribuem suas riquezas mudou profundamente. Do trabalho forçado à produção em larga escala, cada sistema deixou marcas na economia, na política e no cotidiano das pessoas. Hoje, vamos entender como esses modelos moldaram o mundo que vivemos. E, para explicar mais detalhadamente, convidamos o professor do SESI Feijão de Benfica, Luiz Henrique. Começando pelo escravismo, ele é um meio de produção onde o trabalho não é remunerado, ou seja, o trabalho é escravo. Os escravos, além de força de trabalho, podiam ser comercializados, ou seja, eram um produto também. Bom, o escravismo ele é um tipo de organização econômica e social, né, que você tem um conjunto de uma população que está destinada ao trabalho sem a sua liberdade. E tem um outro detalhe também bem importante e que é muito característico das sociedades, né, modernas e contemporâneas que conviveram com o escravismo, né, que é a questão do escravo também se tornar mercadoria, né? Isso também é um aspecto que é super relevante, porque além da atividade econômica por meio da produção do escravo, o escravo também é uma atividade econômica por si só, porque a partir dele ele pode fazer um comércio, né? Pode ser feito um comércio, né? Com trocas e vendas e compras, né? De pessoas, de seres vivos. Então tem esse aspecto. E um outro ponto que eu acho que é importante ressaltar é que mesmo que a gente lá nas teorias econômicas, né? A gente veja uma certa evolução, pelo menos o que seria uma evolução nesses modos de produção, né? Na verdade, esses modos de produção eles convivem. Então, ao mesmo tempo que a gente está falando de capitalismo, por exemplo, no século XIX, na maior parte do globo terrestre já, né, de maneira avançada, você tem o escravismo convivendo com o modelo capitalista. Você tem o escravismo convivendo com essas outras maneiras de organizar, né, a vida econômica. No feudalismo, o poder político era descentralizado e exercido de forma independente pelos senhores feudais. Segundo Karl Marx, o feudalismo é historicamente anterior ao modo de produção capitalista. O feudalismo consistia em uma dinâmica econômica de submissão e exploração do campesinato pela aristocracia e latifundiários. Bom, como professor de história, eu sempre coloco as coisas numa temporalidade, né? Então, o feudalismo ele nasce em um contexto que você tem, né, a mistura de tradições políticas, econômicas e sociais, né, das populações romanas que já viviam na Europa, né, quando o Império Romano começa a desaparecer, ali por volta do século V depois de Cristo, e você tem as populações que vão chegar a esse território, né, que são os chamados povos bárbaros. Aí a gente bota várias aspas, né? Por que que eu estou fazendo esse destaque antes, né? Porque o feudalismo, que a gente conhece como feudalismo, ele é fruto dessa mistura. Que você tem um uso da terra, uma propriedade da terra, né, que é muito tradicional do Império Romano, que são as grandes propriedades, né, a produção de alimentos e assim por diante. Mas você também tem as tradições germânicas, as tradições dos povos bárbaros, né, que é, por exemplo, essa relação de fidelidade muito importante que vai ter no feudalismo, né? E uma das características principais desse modelo, desse modo de produção, é o seu isolacionismo, né? Ou seja, o feudo ele é basicamente um universo em si só, né? Você tem pouco ou em alguns lugares nenhum comércio, né, fora do feudo. A maioria desse comércio se dá, né, na lógica. Já o capitalismo visa o lucro e é caracterizado pelas relações assalariadas de produção. A produção é voltada ao mercado. No capitalismo, os bens econômicos conhecem dois valores: o de uso, no caso, quando são consumidos pelas pessoas, e o de troca, ou seja, quando eles circulando no mercado geram acumulação de capital nas mãos dos donos do meio de produção. Bom, o capitalismo, mais uma vez, né, é importante a gente colocar na temporalidade. O capitalismo ele nasce, né, lá no século XIV, como da sua perspectiva comercial, primeiro, né? Então ele tem primeiro uma faceta, né, que é a de comércio, né? Vamos pegar os bens que já são produzidos na lógica feudal, na lógica mercantil, na lógica artesanal, manufatureira da Europa de finais da Idade Média e início da época moderna. Vamos pegar isso, botar no mercado e comercializar, né? E aí você tem uma monetarização maior da sociedade, né? As pessoas usam mais moedas, usam mais os câmbios entre territórios, então para você tirar uma mercadoria de uma cidade, levar para outra. Então tem essa faceta que é a comercial.
Porém, ao longo do século XVIII, e sobretudo no século XIX, a gente vai ver o capitalismo assumir uma nova faceta, que é a faceta industrial. E aí, quando ele assume essa faceta industrial, né, a coisa muda. Porque não mais só vai ser o capitalismo voltado para as mercadorias, né, determinadas mercadorias, produtos produzidos, né, vai ser, na verdade, toda a relação social vai passar por uma lógica de mercadoria, né? Toda a relação social vai passar por uma lógica de compra e venda, né? De precificação. Então não vai ser mais somente o produtinho comercializado ali, né, feito. Vai ser o trabalho, todas as lógicas afetivas, né, casamento, relacionamentos, tudo isso vai passar, né, pela lógica da mercantilização, do comércio, né? E aí eu estou obviamente usando essa nomenclatura de maneira provocativa, né, para fazer a gente pensar um pouco sobre como que as nossas relações até nos dias atuais, né, passam pelo capitalismo mesmo. Né? A gente trabalha porque precisa sobreviver, então a nossa relação com o trabalho, né, ela é monetária, ela é mercantil, ela é comercial, né? A gente constrói relacionamentos, constrói, né, casamentos e outros tipos de relacionamentos também familiares, né? Às vezes também com base no dinheiro, vários conflitos familiares surgem a partir da lógica do dinheiro, né, da distribuição de determinado patrimônio. Então, o capitalismo ele é diferente dos outros modos de produção que a gente falou, né? O capitalismo ele vai se destacar por tocar absolutamente todas as relações humanas, né? Como eu falei, o escravismo ele vai conviver com outras, né? O feudalismo, de certa maneira, ele tem um período de vida muito curto e, enfim, tem também uma região específica. Agora, o capitalismo não, ele consegue se alastrar pelo planeta, né? Ao ponto de que nos dias atuais é basicamente impossível você achar um espaço que não esteja regido pelas lógicas capitalistas.